Está aberta a sessão ordinária deste dia 22 de julho de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 25 de 2019, da sessão ordinária do dia 15 de julho de 2019. Ata de número 25, 2019, aos 15 dias do mês de julho de 2019, às 15 horas, reunir-se na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gelson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes e Vacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelos vereadores Wilson Furman e Lothar Holz, primeiro secretário e segundo secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 24, 2019, da sessão ordinária do dia 8 de julho de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou aos secretários que fizessem as seguintes leituras: pedido de informação número 21, 2019, e que fizessem a leitura dos seguintes ofícios de número 156, 2019, oriundo do gabinete da prefeita. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras: pedido de informação número 24 e 25, 2019, subscritas pelos vereadores Marlon Tadeu Prado Centeno e Arlete Hartwig, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. O vereador Marlon fez uso da tribuna. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, encerrou a mesa por não haver projetos em pauta. Os vereadores Lothar, Arlete, Marlon, Wendel, Wilson e Vilma utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de julho de 2019, às 15 horas. E, para constar, pediu que se lembrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, em 15 de julho de 2019. Vilma Melink, presidente, e Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão, em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 14 de 2019, oriundo do Conselho Tutelar. Ofício de número 14, 2019, para a Câmara de Vereadores A/C, senhor Vilma Melink, senhora, excelentíssimas senhoras, Vilma Melink, presidente. Assunto: mudança de carga horária dos conselheiros tutelares. Vimos por meio deste solicitar informações que houve alguma alteração na Lei 529/2005, artigo 28, parágrafo 1º e 2º, e no regimento interno desse conselho, que altere neste momento a carga horária dos conselheiros tutelares, pois a informação que temos no ofício número 207/2019, CEDICA/RS, diz claramente que a lei municipal não deve ser alterada neste momento e que a lei federal é maior que a lei municipal. No entanto, após o período eleitoral para preenchimento das vagas do Conselho Tutelar, deve ser criada no município uma comissão para que todas as mudanças necessárias sejam feitas na lei. Atenciosamente, Conselho Tutelar. Excelentíssimos senhores, conselheiros tutelares, município de Turuçu, Rio Grande do Sul, município de Turuçu, pessoa jurídica de direito público, CNPJ sob o número de 01.603.00001-64. Representa pela prefeita municipal, Sermira Miller Ferenbach, estabelecida na Avenida Arthur Lange,
número 69, por seu secretário de Administração e Finanças, abaixo firmado, informar o que segue. Conforme o IC número 00824.00004/2016, que tramita na Terceira Promotoria de Justiça Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Pelotas, que solicitou medidas administrativas cabíveis para o controle do cumprimento da carga horária dos conselheiros tutelares, 40 horas semanais. Vem informar que a gestão municipal está adotando o ponto manual aos conselheiros tutelares a partir da data de 15 de julho de 2019, o qual ficará a cargo e controle do servidor municipal Gabriel Quevedo Foster, o qual passará a efetividade mensal dos mesmos ao setor de RH municipal. Cabe informar que após 2 meses será implantado o ponto eletrônico, conforme as regras do ponto eletrônico municipal. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Turuçu, 15 de julho de 2019, Renato Luiz Anol, secretário municipal. Vamos analisar este ofício e encaminharemos a resposta assim que possível. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 9 de 2019, oriundo da escola João Simões Lopes Neto. Ofício de número 9, 2019, Turuçu, 27 de maio de 2019. Os alunos do terceiro ano deste estabelecimento de ensino vêm, através deste, arrecadar atribuições para realizar uma sopa em Mocotó durante um torneio de futebol e jogos de carta. O evento será no dia 3 de agosto de 2019, aceitando também doações de brindes em geral para realizações de sorteios durante o evento. Certos de vossa contribuição, desde já agradecemos. Anteciosamente, Nelda Centeno, diretora. O vereador Marlon fará uso da tribuna. É lá no, acho que lá na São João, lá na São João, naquele pra Maragem. Ah, não, então é sábado. Senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores, ao público que nos assiste, Conselho Tutelar, que nos assiste aqui na Câmara, e as pessoas que nos assistem na live através do Facebook, boa tarde. Eu me inscrevi de última hora para a tribuna, e foi o maior acerto que eu fiz, eu acho, porque eu tenho a presença do Conselho Tutelar. Porque a gente está lutando pelo direito de uma criança, que vocês já sabem, que é a filha da Tuane, para que se busque ela lá no bairro Arroio Grande para ela vir estudar, para ela vir na educação infantil. Fomos conversar com o secretário de Educação, o senhor Conceição, no qual agradeço a receptividade dele, sempre muito bem educado, sempre muito atencioso e sempre parece disposto a resolver e ajudar, de verdade mesmo. Agradeço ao professor Conceição. Porém, a gente recebeu agora a notícia, que não foi nem para mim, foi ligado para a Arlete, porque a Arlete também estava junto, eu, vereador Arlete, vereador Alexandre. Fomos conversar com o professor por 2 vezes. 2 vezes. E hoje foi negado o transporte para a Tuane, para a filha dela. Gente, está tudo errado. Está aqui a vereadora Arlete, professora há muitos anos, vereador Alexandre, que não me deixa mentir. Sabe o que nos falaram lá na prefeitura? Pois é, nós temos que ver.
Eles não falam coisas muito boas dessa menina aí na rua. Não foi, vereadora Arlete? Foi ou não foi? Foi, né? Eles estão usando a vida particular dela para negar um transporte. Gente, desculpem o conselho tutelar, mas eu vou instigar vocês agora. Por que não fizeram nada ainda? Por que o conselho tutelar não acompanhou essa menina no Ministério Público? Sabe o que o secretário nos disse, acompanhado da funcionária Adriane? Que era uma exceção, se fosse buscar ela lá, porque alguém na Santana poderia precisar. Mas para aí, gente, o bairro Arroio Grande é zona urbana. Ele faz parte da cidade. Não precisa contratar monitor. Não precisa disso. É simplesmente o ônibus ir lá buscar ela. Mas porque ela é oposição ferrenha, fala o que eles não gostam, trancaram. Não vão buscar ela. Poxa, conselho tutelar, vamos cumprir o papel de conselheiros, por gentileza, por favor. Vamos denunciar a prefeitura no Ministério Público. Essa menina está atravessando a faixa BR todos os dias com 2 crianças na bicicleta, gente. Colegas vereadores, pelo amor de Deus, está tudo errado, gente. É o transporte que não busca, é o posto de saúde sem médico, é funcionários pegando carona para vir trabalhar, para ir almoçar, para vir trabalhar e para ir embora. O funcionário espera todos os dias na frente da prefeitura, meio-dia. Isso é exceção. Não buscar uma criança. Isso é dever nosso, gente. Se acontecer alguma coisa com essa criança, a responsabilidade é toda nossa. Toda nossa. Vou justificar agora que eu vou pedir vistas do projeto do motorista, tá? Não vai faltar motorista, não vai faltar porque ele ainda tem 1 mês de contrato. Vou pedir vistas do projeto e estou dando a minha justificativa. Preciso analisar melhor esse projeto. Preciso saber onde ele vai trabalhar, qual a secretaria que ele vai atuar, que eu não sei ainda. Não deu tempo de perguntar. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Alguém tem que fazer alguma coisa nessa cidade. Não é normal. Poxa vida, o posto só tem médico terça, quinta e sexta. Segunda e quarta é proibido ficar doente. Agora o conselho tutelar trabalhando só de dia. É isso, né? E ganhando? Tá tudo errado, gente. Eles são seres humanos, eles têm famílias. Eles não podem sair da cama 1h da manhã, 2h da manhã, por amor à camiseta. Tem que ter uma escala. Tem que ser certa a coisa. Mas aqui parece que não, né? É só para os seus. Eu sei que aqui na agricultura tem um monte de funcionários exercendo a função de motorista. E eu parabenizo eles pela coragem. Porque eles não precisavam fazer isso. Também falaram que estão preocupados, falaram lá que estão preocupados com o funcionário que não é motorista exercer a profissão de motorista, exercer o cargo de motorista. Mas com a menina, com a mãe e com as 2 crianças, ninguém está preocupado. Não, eu sei, Miro. Eu agradeço vocês. Eu não tô julgando nem crucificando vocês. Eu estou apenas instigando. Eu sei que vocês estiveram lá. Eu sei da boa vontade de vocês. Tanto é que eu estou do lado de vocês para que isso não ocorra. Para que essa mudança de horário não ocorra. Sem vocês ser justamente pagos por isso. Vocês não têm que trabalhar de madrugada de graça. Ninguém aqui trabalha, gente. O motorista ser chamado, ele bate o ponto e ganha por isso, porque vocês não podem. A lei não permite? Beleza, então. Me permita usar o teu nome, Miro. Então o Miro vai trabalhar hoje de dia, de noite ele não vai trabalhar. Me permite, Iná. Hoje à noite a Iná vai fazer, ela vai ter o dia de folga. Não é assim, gente? Tá tudo errado, gente. Pelo amor de Deus. Um plano de governo quilométrico, não atenderam nada até agora. Tá tudo errado. Eu peço a ajuda de vocês, eu imploro a vocês. O caso dessa menina tem que ser arrumado, tem que ser... Ela precisa de ajuda. Ela não sabe mais o que vai fazer. Fica à vontade, colega.
Boa tarde, colegas vereadores, pessoal do Conselho Tutelar, as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Bom, o colega Marlon, falando a respeito de tudo que tu falou, eu tenho uma ideia. Eu vejo que não há coerência dentro disso, porque se buscam alguns, por que não buscam outros? Qual é que é a justificativa? Nós queríamos entender melhor isso, a vida pessoal dela. Não, mas isso aí... Não foi a vereadora Alexandre. A questão para nós, vereadores aqui, que julgamos as leis do município, não é a questão pessoal. Todos são iguais, todos são seres humanos. Então, se trata de uma criança, e o que a mãe dela faz ou deixa fazer não é problema nosso. Então, eu acho que eles não tem que jamais nem usar esse argumento. Eu só quero saber qual é que é o critério usado hoje para buscar. Vamos convocar, então, o secretário para vir aqui na Câmara. Ele vai ter que nos falar aqui perante todos. Vamos convocar ele, fazer uma convocação, e ele vai nos dizer como é que está sendo feita, né, essa busca das crianças, quem é que vai, quem é que traz, quem é que leva, o porquê, se é zona urbana, né? Se é zona urbana, exato. O porquê que não dá para pegar. Nós queremos entender isso. Se ele nos der uma explicação coerente, bom, aí nós podemos falar para as pessoas, né? Podemos, inclusive, falar para a mãe das crianças, para a Tuane, o porquê que não dá. Mas agora eu acho que está uma coisa muito pessoal, assim, né? Então, eu deixo aqui a ideia de a gente convocar o secretário para ele vir aqui nos explicar como é que está funcionando isso aí. A gente quer saber como é que está funcionando. Porque se trata de crianças, não é de pessoas, né? Então, deixo aqui essa ideia, apoio a tua ideia, colega. E também queria falar, é um direito teu de pedir vista do projeto aí, né? Do projeto esse do motorista, mas eu vou dizer para vocês que eu não estou fazendo referência à questão de amizade, porque a amizade a gente tem com todos, né? Me dou muito bem com o Fabiano, e não é questão de ser qualquer outro, né? Mas eu estou fazendo uma justificativa de que hoje, pelo que a gente sabe, até agora não houve nenhuma denúncia, mas a gente sabe que tem muita irregularidade, gente pegando os carros e coisas que não tem habilitação para isso, que não tem nada, tudo irregular. Se houver uma denúncia, tranca tudo. E hoje, basicamente, a agricultura tem o Ion, que é motorista de caçamba, e vou lhe dizer para vocês que o Fabiano, que ele tem capacidade para dirigir qualquer veículo, ele quebra galho até na saúde, né? Teve muitas vezes que não tinha motorista da saúde de noite e as pessoas precisaram e ele quebrou galho, né? Então, assim, eu estou vendo o lado da comunidade, quando precisar. Imagina, se não tem um motorista que é do município aqui presente no momento para quebrar o galho, né? Então, o cara está dando uma força para uma coisa que é importante. Então, eu acho a contratação importante, não é questão de amizade. Só quero dizer para vocês que tem coisas que o cara é contra, mas tem coisas que o cara tem que ser a favor. Porque se realmente precisa do motorista, precisa. E a questão de, tipo assim, como também precisam resolver esse caso das crianças, que eles têm que dar um jeito. Se eles precisam do motorista, eles precisam buscar essas crianças também. Esse é o meu ponto de vista. Era isso. Eu já lhe dou uma parte, só para complementar o que o colega vereador Wendel falou. Em outras explanações aqui, eu também falei que não era nada pessoal, tá? E o Fabiano vai continuar empregado, porque o contrato dele ainda não terminou, vai dar tempo do contrato da criação da vaga ser aprovado nessa casa, não vai ficar, prestem bem atenção quem está assistindo, não vai ficar sem motorista e a culpa não é minha depois. Tem motorista. Outra coisa, a maior incoerência nesse projeto foi que, quando a Tuane pediu um monitor, vindo assinado um ofício pelo secretário de Educação, não sei se vocês conselheiros sabem, a justificativa dele foi a seguinte, abre aspas, não podemos contratar mais monitores, mais funcionários, em outras palavras, porque a folha de pagamento já está estourada. Na mesma semana chega o contrato de um motorista. Aonde está a coerência nisso aí? Nenhuma, gente. Para um monitor para menina, que nem precisa, não pode. Mas para mais um contrato, mais um concursado, pode. Então a questão não é pessoal. Não é pessoal, não é por amizade, eu também não estou aqui para ser amigo. Estou aqui para fazer justiça. Como eu falei, sou muito amigo do Fabiano, muito amigo da Gisele, tenho uma consideração muito grande por eles. Se eles quiserem deixar de ser meus amigos, vou sentir muito, mas sinto muito por eles também. Não é pessoal, é justiça. Não tem coerência. É 2 pesos e 2 medidas. Colega vereador Alete, fique à vontade.
Boa tarde a nossos colegas. Desculpe. A presidente, os colegas, ao pessoal do conselho que veio nos visitar hoje. Muito agradecido por acompanhar esse caso, até que eu não conhecia também esses fatos que acontecem em torno de nós, né? Tanta coisa acontece que a gente já perde até o ritmo. Eu queria dizer, Marlon, em relação que tu aproveitou de dizer sobre, respondendo uma coisa que você falou outro dia, por que a gente pede um impacto? E eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de dizer que a gente pede um impacto para conhecer a realidade do nosso município. E qual é a realidade? Caótica. Porque não é eu, gente, que estou falando. Aí eu não sei onde que está o erro, ou se tem erro ou não, mas me despreocupei também. Fiquei bem relaxada, porque conversei com a prefeita e ela disse que entre ela passar dos 57, né, que na verdade a gente já está acostumado com esse excesso, e ficar com um motorista a menos aqui na agricultura, ela ficaria com o motorista, porque poderia acontecer um acidente, eventualmente, com um motorista que não é motorista, e ela também teria que pagar o pato. Então, na verdade, estamos correndo risco sempre, né? Aqui e na BR com a Tuane e os filhos, só para ficar bem claro. Também. Dá uma parte, depois... Claro. E aí, então, eu penso o seguinte, que vou continuar pedindo impacto, pelo menos quando eu sei da realidade, eu vou lá pedir informação. Eu vou votar a favor, mas eu sei que a prefeitura corre grande risco, porque nós estamos em 57,11. Então, a gente já superou todos aqueles 51, que é o limite máximo, né? Os 48 que estão ali, né? Já faz tempo que a gente está acostumado a isso. Então, nessa parte, eu não estaria contra, porque eu conversei com a prefeita. Tá? Respeito seu voto. Em relação ao convite do secretário, isso tem que acontecer. Porque eu acho que você me fez um questionamento se eu tinha escutado. Eu escutei, Maro, porque eu sou muito atenta até. E eu escutei o que foi dito ali. Realmente isso não se deve... Não, que bom, porque depois é coisa minha. Não, eu escutei, porque tu por 2 vezes me questionou e eu não vou fugir da raia. Eu sei que não. Que eu escutei, tá? Essa era a intenção. E eu escutei bem e também não concordei com isso. Tanto é que aquele dia nós 3, né, fomos contra essa posição do colega. Sim, a gente secretário. Ele. Dizemos que nós não temos nada que ver o que é, o que o outro tem de defeito, né? E se é que tem, não é eu que vou julgar isso. Então, eu acho que sim. E é a questão, como ele disse, né? Se era técnico, ele resolvia. Como não é técnico e é político, então não resolve. Isso tem que ser dito aqui. Nós temos que mudar essa realidade. Boa colocação. Que é isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado. Vereador Alexandre, fica à vontade. Quero cumprimentar a senhora presidente, os demais colega vereadora, pessoal do conselho, boa tarde, e o pessoal que nos está pelo Facebook, aquele boa tarde. Não, colega vereadora, estava escutando a sua fala, e em algumas partes onde o senhor coloca, né, que nós deveríamos de nos colocar num lugar desse tamanho, para dizer para o colega, dizer que nós somos a favor e tem que ter uma solução, com certeza. E tu sabe disso que a gente foi lá para tentar resolver a solução. E em questão do motorista, é que nem eu volto a dizer, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é uma, outra é outra. Então, do motorista, hoje na agricultura, nós temos apenas um motorista. Precisaria abrir mais umas 3 ou 4 vagas para a Secretaria da Agricultura. Só de motorista. Porque muitos exercem ali não tem a função ali. Então esse cargo, independentemente de quem vai ser o próximo a ser chamado, ele é necessário. E eu discordo, eu acho, me perdoa, mas eu discordo da tua fala em questão que eu respeito a tua decisão em questão da tua pedida de vista, mas ao mesmo tempo eu discordo, porque o senhor faz parte de uma comissão, sabe disso? Sim. Ali é onde faz parte para análise e fazer pedido de projeto. Exatamente. Né? Mas eu respeito a tua opinião.
Não tem, eu respeito, eu não concordo, mas respeito. E com certeza, colega vereador, que essa parte dessa mãe que atravessa, eu estava junto, 2 reuniões, eu, tu e a colega vereadora Arlete, e procuramos tentar resolver. E ainda não conseguimos, e não vamos desistir. Não é que, tomara que nunca aconteça nada, não com ela, com ninguém, no caso, mas que a gente tem que buscar uma solução. Não podemos estar misturando as coisas. É que nem eu te digo, eu respeito a tua decisão e não concordo. Entendeu, vereador? Tem mais um mês de contrato, a gente sabe que não vai ficar sem motorista, mas é aquele momento que, na realidade, se de noite precisa, é ligar para ele e ele vai atender. Ele está contratado? Né? Então, é uma coisa... E a referência ao Conselho Tutelar, que o pessoal está aqui, né, é umas coisas que, às vezes, a gente fica sem entender. Tu tem que ir lá, trabalhar às 8 horas, 40 horas, que é o normal, né? Tem que bater teu ponto e tudo. Aí eu pergunto, até para o executivo hoje, se eles têm que sair às 10 horas, fazer uma ocorrência, atender, e vão chegar 3, 4 horas da manhã, aí no outro dia, 8 horas da manhã, eles têm que estar lá, normal? Não tem, é uma coisa que não tem lógica, não tem fundamento nenhum, umas decisões dessas. Então, tem que botar um turno de dia, um turno de noite, porque tá aí o pessoal do conselho, às vezes tem mais chamada de noite do que de dia. De noite é que às vezes tem uma festa, tem um desentendimento, onde tem algum menor, e aonde que precisa do conselho. E aí vai ficar sem, ou vai trabalhar no amor? Não tem, eu acho dificilmente isso. E tem que sentar juntamente. Isso aí foi tomada a decisão por lá. Nós nem sabia, fui saber. Esses dias a minha cunhada que trabalha lá me comunicou alguma coisa e depois não fiquei sabendo de mais nada. Mas é uma coisa que não tem lógica. Não tem fundamento nenhum. Então tem que sentar juntamente com o conselho e juntamente com o executivo para chegar num bom acordo. Então, se chamar de noite, no outro dia folga. Uma equipe não pode. Tá bem? Obrigado, colega. Eu vou encerrar, tá, colega, que passou o horário, se não se portar de... Não, é tempo ainda, vereador. Eu só queria complementar, Alexandre, só que tu falou, é bem rapidinho. Eu estava lendo aqui esse ofício aqui, né? E se existe uma lei municipal, não entendo como é que pode ser alterada alguma coisa se não passar pela Câmara para sofrer alterações. Tem que passar aqui, né? Então, assim, falando juridicamente, eu não estou falando que... até eles têm autonomia de mudar essa carga horária, mas eles vão ter que passar por essa casa. Porque se existe uma lei e foi votada e essa lei é regular, né, tem a normativa, vai ter que passar por essa casa. Então, eu não vejo 2005. Isso aqui como seja feito. Então era isso, acho que isso aqui nós temos que passar para o jurídico, agora para o jurídico dizer realmente se isso é regular ou não. Era isso. Posso encerrar, senhora presidente? Então, só para encerrar, tá, eu queria responder ao excelentíssimo colega vereador Alexandre, que eu sei que eu faço parte da comissão e que eu sou um dos poucos que fazem parte das comissões nos 3 primeiros anos desse mandato, só que eu não tive tempo, eu repensei e achei melhor pedir vistas. O motorista vai continuar sendo chamado de madrugada se for preciso, porque ele ainda está contratado, tá? Ele tem mais um mês de contrato, eu vou pedir vista, segunda-feira que vem, se vier a resposta do meu pedido de informação, que eu vou fazer, vai ser aprovado o projeto, entendeu? Então eu sei do meu lugar, eu sei das minhas responsabilidades, tá? Mas agradeço a colocação, respeito muito, tá? Só tenho a aprender com o senhor, mas só para deixar claro que eu sei que na comissão é lugar de fazer perguntas, mas que eu não sou obrigado a fazer perguntas em todas as perguntas no mesmo dia. Agradeço a senhora presidente pelo meu espaço à tribuna, agradeço a atenção dos senhores vereadores, a participação dos senhores vereadores, ao Conselho Tutelar que nos assiste aqui no plenário e às pessoas que nos assistem em casa. Desejo a todos uma boa tarde, uma boa semana. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 12 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 13, 2019. Poder Executivo.
O presente projeto de lei autoriza a alteração da lei de número 379/2003 no artigo 3º. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, tendo em vista a necessidade da efetiva contratação do referido cargo. Sala das Comissões, 15 de julho de 2019. Vacilo dos Santos, presidente. Arlete Hartwig, relatora. Gilson Belling Baifus, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 13, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a alteração da Lei número 379/2003 no artigo 3º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, tendo em vista a necessidade da efetiva contratação do referido cargo. No entanto, destaca o vereador Marlon Pradio Centeno ser contrário à contratação. Sala das Comissões, 15 de julho de 2019. Wilson Fórum, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Senhora presidente, como eu falei, eu peço vista do projeto. Então, conforme o pedido de vista do vereador Marlon, a gente vai dar seguimento à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 14 de 2019. Pedido de urgência, a mensagem projeto de lei número 14, 2019. Senhora presidente, nobres vereadores, considerando o que o artigo 232 e seguintes do regime jurídico único dispõe que para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por entanto determinado. O artigo 234, caput e único do Regimento Jurídico Único dos Servidores Municipais de Turuçu e seguintes versam sobre o tema em questão. A contratação temporária tem necessidade provisória conforme segue: um médico ou uma médica 40 horas. Pondera-se que a necessidade da contratação antes citada é para manter a demanda necessária oriunda da Secretaria de Saúde pela desistência do médico do programa Mais Médicos do Governo Federal. A reposição do programa Mais Médicos ocorrerá apenas com a edição do novo edital, que ocorrerá provavelmente no próximo ano. A presente contratação temporária obedecerá com rigor o critério da lista de classificados no concurso público municipal vigente. Não faz necessário o impacto financeiro para a respectiva contratação, porque será para a substituição do servidor efetivo afastado. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis Turuçu, 17 de julho de 2019, Selmira Mila Ferenbach, prefeita municipal. Projeto de lei número 14, 2019. Pedido de urgência autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 40 horas para a Secretaria de Saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 40 horas para a Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º.
O prazo de contratação é de 6 meses, renovável por igual período. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal sobre o número 386/2003. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes do artigo 236, caput e incisos da Lei nº 386/2003. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotações orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Turuçu, 17 de julho de 2019, Selmira Miller Ferbach, Prefeita Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Presidente, então aqui a gente vai ficar fora do programa, pelo que eu entendo, dos Mais Médicos. Já estamos fora. Sim, já estamos. Ele já pediu demissão, né? E só para o ano que vem que a gente vai conseguir suprir, porque isso é uma perda muito grande, analisando em termos financeiros, né, para o município. Que pena, eu pensei que ficariam na lista ali para substituir. Tinha essa esperança, né, que agora tu vê, a gente vai ter que pagar dos cofres, do dinheiro que a gente, na verdade, nem tem mais. Vai ser uma paulada para o município, infelizmente. E como diz aqui que o edital, isso vai acontecer só no próximo ano, quer dizer, se acontecer, né? Era isso. Cada dia piora, parece. Mais um vereador? Não. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2019, às 15 horas.